Hoje nós vamos falar sobre oferta. O tema de hoje é oferta. Então você fique ligado, tirar todas as suas dúvidas a respeito de oferta. Tem muitos tipos, o Antigo Testamento fala de muitos tipos de oferta, o Novo Testamento também fala sobre oferta, nós vamos falar tanto do Velho como do Novo Testamento, e falar o tipo e a importância de cada oferta praticada hoje no mover apostólico. E nós vamos começar com a definição de oferta. Enquanto o dízimo já pertence ao Senhor, a oferta é uma entrega de gratidão que vai além do dever. É agradar ou agradecer ao Senhor através de um valor ou colheita entregue sempre ao sacerdote. Então você viu aí a definição de oferta, era algo entregue voluntariamente, não é? E que agradava ao Senhor e ela tem o poder de gerar o sobrenatural. Tem ofertas específicas, ofertas com objetivos. E nós vamos tratar hoje na aula de cada um desses objetivos. A primeira oferta que é narrada na palavra de Deus é a oferta de Abel. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então nós temos aí a primeira oferta consciente da Bíblia, no momento em que duas pessoas, dois irmãos, Caim era o mais velho, Abel o mais novo, eles apresentam ao Senhor as suas ofertas. Nós vimos que Caim apresentou algo que ele produziu na sua colheita, mas Abel apresentou algo superior, que era a primícia. E a primícia, que nós vamos dar mais detalhes daqui a pouquinho, foi uma marca que diferenciou Abel para sempre, não é, Bispo G? É verdade, ele ali consagrou a sua primícia e ele foi marcado com essa entrega que lhe deu. Nós vamos falar um pouquinho mais de primícia, mas um detalhe importante é que a palavra primícia, quando se refere a rebanho, a gado, a algo vivo, é a palavra primogênito. É a palavra que tem a raiz ligada à primogenitura. Então veja, ele não era primogênito, mas ele deu uma oferta do primogênito e foi recebido, foi aceito, né? O apóstolo nos ministra muito sobre a primogenitura apostólica, né? Porque na Bíblia a gente vê muitos que deveriam, pela lei, ser primogênitos, mas não se consagram e de repente perdem aquilo que é a primogenitura. E o outro que não tinha direito, pela consagração alcança, né? O caso de Abel, que ele entrega o primogênito e se torna um primogênito apostólico, né? Tem vários, né? Muitos. Abraão é um exemplo, também não era primogênito. Nós temos o caso de Isaac. Isaac, né? Ismael não era o primogênito. Por mais que Ismael foi o filho, né, com Agar, mas nós vemos um caso mais específico disso, que é Jacó e Esaú. E a entrega de Jacó é impressionante. Ele faz um voto com o Senhor do dízimo. Então, fora os altares que Jacó foi levantando ao longo da sua jornada. Então, é impressionante, assim, muitas situações que nós vemos a marca da primogenitura apostólica, né? Verdade. De uma pessoa que não necessariamente nasceu como primogênita, mas... E a gente percebe, né, o apóstolo nos ministra muito sobre isso, sobre a importância do que é a graça, porque a graça, ela já se manifestava no Antigo Testamento, e a gente vê que essa condição de nós, em Cristo, recebermos a primogenitura, ele é o primogênito, e nós somos co-herdeiros com ele da mesma graça. Então, já apontava, sinalizava lá no Antigo Testamento essa verdade espiritual maravilhosa, né? Impressionante. Vamos ver então sobre primícias, vamos ter aí a definição de primícias. Oferta de primícias é a consagração dos primeiros frutos da colheita que aponta para a cobertura de prosperidade, abundância e sucesso dos demais frutos que serão colhidos. Muito bem, então há uma oferta muito específica em que os primeiros frutos daquilo, como o bispo já diferenciou, né? Aquilo que é a colheita são os primeiros frutos, né? E o que é animal, rebanho, gado, eram oferecidos os primogênitos. É muito interessante o poder que as primícias têm de consagrar profeticamente algo que ainda está por colher.
não é? E um detalhe, né, que no Pentecoste, olha que interessante isso, no Pentecoste, eles traziam os grãos e consagravam. E desses grãos é que era feito o pão da primícia do Pentecoste. Então, o primeiro pão que era feito, consagrado ao Senhor, ele era feito com o trigo que era a primícia. O que eles tinham de melhor, não tinham ainda nem provado, eles faziam o pão para o Senhor, para consagrar esse pão, era só para o sacerdote, e depois é que eles poderiam desfrutar daquilo que eram os outros grãos, né? Então, é muito interessante a gente ver o legado dessa primícia, porque o Espírito Santo veio no Pentecostes para nós, algo que no Antigo Testamento eles fizeram, vamos dizer, trouxeram os grãos, eles trabalharam, né? O que o Antigo Testamento nós vemos, os homens de Deus prepararam, mas a virtude, o melhor pão veio para nós através do Espírito Santo no Pentecostes, né? Nossa, impressionante isso. São detalhes, né, da palavra, e pensando nisso, as primícias, é tão interessante o teor profético dessa oferta, porque a pessoa está dando a primeira colheita, mas ela não sabe o quanto ela vai colher a mais. Então você vê que é algo que se pauta muito na fé. Eu não sei o quanto essa colheita vai me dar até o final, mas eu vou consagrar a minha primeira colheita. E eu sei que Deus vai trazer essa abundância, vai trazer algo a mais, vai me prosperar para que essa colheita seja ainda maior, tenha um resultado maior. Então, é uma oferta muito importante. Também está no livro de Provérbios. Vamos ler. Vamos lá, Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Muito interessante nesse detalhe que fala no livro de Provérbios sobre dar as primícias da tua renda, não é? Bispo G, hoje nós somos assalariados, né? As pessoas recebem salário, e prolabore, enfim. Como é que uma pessoa consagra a sua primícia? Olha, a ideia que eu tenho, que eu faço, é que as primícias são os primeiros frutos, né? Então, eu calculo um dia do mês, por exemplo, se a pessoa tem um salário e ela calcula um dia, divide por 30 e pega esse valor e consagra ao Senhor. Então, uma oferta alçada, uma oferta que vai mais elevada e, obviamente, vai levar a gente a patamares mais elevados também. Então, não é algo obrigado, mas que a pessoa que tem consciência do quanto essa primícia na obra do Senhor, ela vai trazer transformação, porque mais vale uma vida do que o mundo inteiro. E, obviamente, com essa tua primícia do teu salário, você vai conseguir e vai conquistar muitas vidas através da igreja. Então, é algo muito importante, tem um desdobrar, assim, magnífico de milagres e liberações, né? É maravilhoso isso. E existem até pessoas, eu conheci uma pessoa lá na Casa Verde que ela entregou uma oferta de primícias do dobro. Então, por exemplo, vamos supor que ela ganhava R$3.000. Então, ela daria, nesse raciocínio, R$100. Não é? Divide por 30, ela daria uma oferta de R$100 no primeiro dia do mês, né? Que é o primeiro dia primícia. E aí ela falou assim, bispo, vou dar uma oferta de R$200. E ela alcançou realmente esse valor depois na colheita ao longo do mês, de um milagre, de uma liberação. Então é algo muito profético, é algo assim maravilhoso. Obviamente, como o bispo falou, é voluntário, parte do teu coração. Você não precisa dar exatamente esse valor, você pode dar mais. Aquilo que é uma oferta alçada, aquilo que está no teu coração, né, você entrega. E essa passagem, inclusive, que você leu sobre Provérbios, a palavra, né, a raiz, ela é diferente das duas outras palavras, que seria o primogênito ou a primeira parte da colheita. Essa aqui, inclusive, ela é mais geral, ela é mais generalizada, ela é para todas as coisas. E tem um dado importante, é o melhor. Então, é a melhor porção. Por isso que fala o melhor da tua renda, né? Daquilo que você alcançar, dos valores que forem do teu dia a dia, né? É uma palavra diferenciada, é uma palavra, inclusive, que está aqui, é a palavra rechirter, que quer dizer o primeiro, o começo, o melhor, o principal, você consagrar ao Senhor. Maravilha. E vamos ver até o resultado. Abel, ele deu a oferta das tuas primícias. Vamos ver o resultado, está escrito na Carta dos Hebreus. Vamos lá, Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. É impressionante o poder que uma oferta tem, e ela clama eternamente.
Então, o sentido é óbvio. Quando você entrega uma oferta, você está ligando algo no mundo espiritual e ele se torna permanente. E é interessante essa figura de uma oferta que está queimando para sempre. Então, é muito interessante que eu já entreguei ofertas anos atrás e que eu vejo os resultados hoje. Muitas ofertas. Eu posso enumerar várias. Eu lembro de uma que entreguei uma oferta especial, que na época eu não tinha condição nenhuma de entregar. Até fui fazer uma dívida no banco, mas Deus deu graça. E eu entreguei essa oferta. O Senhor me pediu, eu entreguei. E eu vivi 3 anos o resultado daquela oferta. E ainda por cima, apareceu uma porção sobrenatural na minha conta para eu quitar a dívida no banco. É uma loucura, né? Quando as pessoas compreendem o valor, porque a interpretação que muitos têm, né, Daniel, é que nós fazemos como algo de troca. E esse não é o sentimento. O sentimento nosso, de nós consagrarmos, é porque nós sabemos quanto vale uma vida. Então, a minha história, eu sei da minha história. Eu estava indo para a morte e Jesus me tirou. E a gente que está à frente da igreja, nós vemos assim, diariamente, pessoas sendo alcançadas, libertas das drogas. Eu tenho acompanhado, tem uma pessoa, ele deve ter uns 30 anos, ele pensa que eu não noto ele muito, mas eu tenho orado tanto pela vida dele, porque ele chegou assim, numa situação de droga muito parecida com a minha. Não, acho que deve ter uns 28, por aí. E ele chegou, e eu lembro muito, faz muito assim, como eu era, eu tenho acompanhado ele, você vê a dedicação desse moço, e o quanto ele está sendo transformado, está todo culto quieto na dele, não se envolve assim, sabe, pessoa que vai à frente, mas a gente vê o fruto. Então, por isso que a gente tem esse prazer de dar sempre o nosso melhor ao Senhor. A oferta, até um sentindo uma palavra próxima para a nossa realidade, seriam como que um presente. Você quer agradar alguém, você vai dar um presente diferente. Ninguém quer agradar alguém com um presente qualquer, né? A gente sabe quando o sentimento de uma pessoa dá um presente, dou um presente qualquer, fui lá, comprei, estava no caminho, tá lá, tal presente. Agora, quando você quer agradar alguém, você vai buscar o que a pessoa gosta, vai saber o que ela mais se agrada, você tem um trabalho, tem um esforço na oferta, né? Então, isso é um detalhe. O Antigo Testamento trata de muitas ofertas. Então, nós vamos falar aqui no caso de 5 ofertas. Primeira oferta de holocausto, que era feita com o sacrifício de um animal sem defeito. Vamos ler aí no livro de Levíticos que fala a respeito dessa oferta. Vamos lá, Levítico, capítulo 7, versículo 9, capítulo 22, versículos 19 e 20. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Então é a primeira oferta no Antigo Testamento mediante a lei de Moisés. Uma oferta muito específica com um animal sem defeito, e macho, né? Um animal macho sem defeito. E essa oferta, além dela, ela era muito especial, porque existiam determinadas ofertas que era tirado algo que era colocado, às vezes, para o sacerdote, para o estrangeiro, para a viúva, mas o holocausto em si é uma oferta queimada. Então, por isso que o termo é rolar, que quer dizer subir. Então, é uma oferta que sobe ao Senhor como aquele incenso, né? Então, era queimado, feito o holocausto, é o termo mesmo queimar para ser elevado. E essa subida chega até diante de Deus e ela queima, ela não fica nada para o homem, algo que é consagrado mesmo ao Senhor, né? Lembrando que o costume no Antigo Testamento era o sacrifício de animais, né? Hoje nós não fazemos mais isso, hoje através de valores, mas é impressionante. Espiritualmente ela tem esse objetivo também. Então é uma oferta de adoração. Não é? Então é uma oferta de agradar o Senhor. Então é muito importante isso. Porque às vezes pensam, mas o sacrifício do seu animal? Não, o sacrifício de Jesus Cristo foi um sacrifício definitivo. Não precisa mais de sacrifício de animais. Mas nós estamos aqui tratando no Antigo Testamento de sacrifícios que naquele momento, nós estamos falando da Idade Antiga, né? Em que ainda era uma sociedade tribal. Então, é importante que nós vemos aqui muitos sacrifícios, como ainda não havia o sacrifício de Jesus Cristo, sacrifícios de animais. Tem a oferta de manjares, por exemplo, que tinha também, nem da oferta de manjares animais, mas eram mais comuns os grãos, cereais, os legumes, e se colocava azeite, algumas vezes colocava até vinho, né? O sal também, falava para temperar, com incenso. Está lá em Levítico, capítulo 2, vamos ler.
Vamos lá, Levítico, capítulo 2, versículos 1 e 3. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Então, uma oferta que também os sacerdotes se alimentavam dela. Essa é a que poderia se alimentar, né? O outro holocausto era só mesmo para o Senhor. Só adoração direta. E o importante nessas ofertas, nós vamos fazer uma análise, porque a Bíblia fala que as coisas do Antigo Testamento eram sombras das que viriam. Então, ainda que, tem muita gente que quer deixar de lado o Antigo Testamento, nós não podemos de maneira nenhuma. Exato. Porque o sentimento de Deus não muda. Ele não tem sombra de variação naquilo que ele faz. Então, o sentimento dessas ofertas, ele deve permanecer. Obviamente, a gente tem uma outra prática hoje, através da graça e tudo que a gente vive, mas esse sentimento é muito importante. Por exemplo, essa oferta queimada é dar o seu melhor ao Senhor, que assim, dá sem qualquer tipo, sabendo que vai dar e não vai ver mais, é derramar realmente, né? A outra é você derramar sabendo que vai ajudar ao próximo, aqueles que vão estar ali se alimentando disso, quer dizer, tem que ter esse mesmo sentimento, né? Muito, muito legal. E é legal que a pessoa ela pode ir à igreja hoje com uma oferta específica num sentimento assim, não é? Porque, por exemplo, Deus pode pedir uma oferta e você dá uma cesta básica na igreja, de você ajudar a igreja em outras formas também. Agora, aquilo que Deus ordena você entregar, de forma alguma retenha. É isso aí. Não é? É isso que é o mais importante. O Espírito Santo falou, entrega essa oferta. Meu Deus, mas eu não tenho, é difícil demais, não tem como. O que Deus pediu, você entregue, porque tem uma habilitação poderosa para ser gerada através da oferta. O terceiro tipo é a oferta pacífica. Então era uma oferta também de ação de graças e uma oferta que gerava a comunhão. Muito, muito interessante. Vamos ler aí no livro de Levítico. Vamos lá, Levítico, capítulo 3, versículos 1 e 17. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Essa é uma oferta, assim, que por mais que seja um animal aqui, falando que sem defeito, já poderia ser macho ou fêmea. Qual fosse uma oferta pacífica? O termo pacífica, né, vem de paz, né, shalom, né, seria o termo paz. A oferta pacífica é shalem, que representa isso, uma oferta de comunhão. E ela é uma oferta que tem um lado, assim, um intuito de agradecimento. Então você vai dar em agradecimento e ações de graça àquilo que Deus tem feito. Então não era nada obrigatório, não era nada como um holocausto, algo que você teria que dar, tal, mas algo que você, assim, espontaneamente, por tudo que Deus tem feito. Então, com alegria você dá, né? E Jesus é o príncipe da paz, né? Então, a nossa maior oferta pacífica foi Jesus, né? Dada por Deus, por amor a nós, né? Para que nós tivéssemos paz, e a paz do Senhor é algo tangível, né? E a quarta oferta do Antigo Testamento é a oferta pelo pecado. Lembrando que nós vamos falar de dois agora muito próximos, que é a oferta do pecado e a oferta pela culpa. Então vamos ler aí Levítico capítulo 6, também capítulo 7. Vamos lá, Levítico capítulo 6, versículos 6, 7 e 30, e capítulo 7, versículo 7. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário, no fogo será queimada. Como oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas, será do sacerdote que, com ela, fizer expiação. É muito interessante o detalhe que sempre fala que quem administra a oferta é o sacerdote. E aqui são duas situações diferentes. Por mais que envolva pecado nas duas, uma era pela culpa e outra pelo pecado. O pelo pecado dá uma impressão, até todos eram feitos por aspersão de sangue, né? Ele aspergiu o sangue sobre a pessoa.
e sempre um carneiro, né, um cordeiro sem defeito, que depois é a figura de Jesus Cristo que morre definitivamente pelo perdão de todos os pecados. Mas qual é a diferença assim, de um pecado para o outro, da culpa do pecado? São duas palavras diferentes, né? A primeira palavra é shatar, que é pecar, falhar. Então, não é, por exemplo, o pecado que você fez, cometeu porque quis, algo assim maligno, mas algo que você desviou, né? Até o termo que é muito lembrado é errar o alvo. Quer dizer, você ia com um objetivo e de repente não fez. Então, não é aquela culpabilidade, aquele pecado, então é essa palavra. Enquanto que a palavra mesmo, que é a consagração do pecado em si, é a palavra acham. Essa é culpa, é ofensa, é pecado, é culpabilidade. Inclusive, ela tem um quesito de transgressão. Então, por exemplo, se havia uma oferta, um dízimo, alguma coisa que teria que ser dado, que era do Senhor, e a pessoa se alimentava dela, então o que ele estava sendo? Ele estava profanando algo. Então, é essa segunda que deveria ser feita. Então, é algo que é mais uma profanação, algo que a pessoa faz sabendo o que está fazendo, do que a outra que errou, entendeu? Se perdeu. Então, são esses dois tipos, e aqui o tipo de oferta que era necessário para cada uma. Interessante. Então, nós fechamos esse ciclo do Antigo Testamento, e nós vemos que em qualquer situação, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, na graça, a oferta ela tem o poder de liberação de viver o sobrenatural, porque, obviamente, eles viviam à margem também com pecados e ainda não tinha o nome do Senhor Jesus para perdoá-los. Então, imagine que cada pecado eles tinham que fazer esse tipo de expiação, né? Esse tipo de purificação. E era algo assim, até caro, né, Bispo G? Porque a pessoa tinha que pensar 2 vezes antes de pecar, né? Isso, né, com toda a liberdade, obviamente eles têm um lado muito voltado para essa área, né, a bênção financeira sobre eles, para eles ia ser um pouco mais pesado ainda, né, porque pelo fato de ter a bênção financeira, a bênção de prosperidade, tinha que pensar 2, 3 vezes mesmo. Muito legal. Vamos começar a trabalhar agora os princípios da oferta, daquilo que nós vivemos agora na graça. Vamos ler 1 Coríntios 9, versículos 6 a 10. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 10. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, o primeiro princípio é a semeadura. Toda oferta é uma semeadura. Então, é lógico que se a minha semeadura é grande, a minha colheita também será grande. Então, tem sim uma relação proporcional e também, é claro, mediante a fé. E é interessante aquilo que fala em Gálatas 6,7, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Então, olha como a semeadura é algo importante que aponta para colheitas que você vai ter no futuro, não é, Bispo G? Sem dúvida, e é importante, o que o homem semear, ele vai colher, então semeie mesmo, né? Vale a pena semear, sempre quando nós vamos à igreja, nós sacerdotes temos esse hábito, todo culto nós entregamos uma oferta. Amém. Né? Na verdade, nós temos a consciência que como sacerdotes nós temos que ser os primeiros a entregar a oferta, até para habilitar aquilo que é a palavra que foi liberada. Então é impressionante aquilo que a alegria de chegar à casa de Deus e semear, porque nós sabemos que muitas vidas são restauradas, curadas, pessoas que nós vemos, e olha, nessa trajetória ali na Casa Verde, que eu vi pessoas de 20 e pessoas de 50, 60 anos usuárias de crack, e graças a Deus nós temos nosso centro de recuperação e a obra é feita. Então, a semeadura é uma semeadura muito maior do que algo só para você, daquilo que você aponta ao que o Senhor vai te dar, porque na verdade não é uma troca, mas aquilo que você está semeando para o reino dos céus, porque muitas pessoas são salvas e curadas, libertas através da sua oferta. Vamos ler agora o livro de Crônicas, que fala de mais um princípio da oferta.
Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então, o próximo princípio, o segundo, é o princípio da liberalidade. A oferta liberal, a oferta é daquele que dá com alegria. E nós vemos aí um momento interessante, porque Davi ele tinha dado uma grande oferta, e nós vemos que aquilo contagiou todos os israelitas que entregaram ofertas ao Senhor, ofertas de valores, ouro, prata, assim, pedras preciosas, para ornar o templo que seria consagrado, que nem foi por Davi, foi pelo filho dele, Salomão. Então olha a liberalidade, né? Não ser uma pessoa avarenta, fechada, reter aquilo que o Espírito Santo te move a entregar. Você vê alguma necessidade na igreja, você vê às vezes alguma reforma, alguma coisa que precisa ser feita, seja você uma pessoa liberal e fala, olha pastor, eu quero te ajudar, o que precisa? Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque se você dá liberalmente, obviamente você vai habilitar grande liberação de bênçãos sobre a sua vida. O terceiro princípio está lá em 2 Samuel 24. Vamos ler. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu o comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Então você vê o que Davi fala, eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe. É interessante o princípio do sacrifício do esforço. Eu vou dar um presente para alguém que eu queira agradar, sem que seja algo que a pessoa goste, que eu saiba, que exija um esforço. Então nós vemos que Davi, quando ele vai entregar uma oferta ao Senhor, inclusive por uma situação que ele havia errado com o censo em Israel, ele falou, eu não vou apresentar qualquer coisa, qualquer pedaço de terra, não, eu vou entregar minha oferta daquilo que realmente me custa. Então é assim que você agrada alguém, não é? Quando você vai dar uma oferta para o teu marido, para a tua esposa, para o teu namorado, quem for, você vai dar uma coisa legal, uma coisa que goste, que agrade, com um bilhetinho, uma carta bonita, mesmo se você não sabe escrever nada romântico, você vai atrás de algum poeta, escreve palavras bonitas, porque você quer agradar. Da mesma forma, nós temos que trazer, talvez, é claro, algo maior ainda, aquilo que nós queremos agradar o nosso Senhor. Então, se esforce para entregar a sua melhor oferta. Vamos ver aí, ler sobre o quarto princípio, e esse é forte. Vamos lá, Atos capítulo 5. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Você vê um momento interessantíssimo do mover apostólico iniciando, e ali tinha acabado de acontecer uma oferta impressionante de Barnabé. Barnabé tinha um campo e ele o vendeu e entregou tudo aos pés dos apóstolos. Aí nós vemos na sequência Ananias e Safira, que tinham também vendido um grande terreno, tinham um grande valor, mas omitiram, entregaram parte do valor, sendo que o Espírito Santo, é claro, tinha falado, vocês têm que entregar tudo. Então, nós temos que entender que um princípio importante é o princípio da motivação certa da oferta, da obediência e também de agradar a Deus. Não usar uma oferta para se exibir, olha o tamanho da oferta que eu estou dando, olha o quanto... Não. A oferta com o sentimento de amor. Nós vamos fazer uma oferta da viúva pobre, que ela deu, assim, não do que sobrava, mas ela deu o melhor que ela tinha.
e ela entregou ao Senhor, e aquilo foi valioso, muito mais aceito do que os outros que entregaram do que sobravam. Então a motivação certa é importante numa oferta. Entregue com amor. A palavra amor é a palavra essencial para a entrega da sua oferta. Vamos ver então um último princípio também no livro de Atos. Faz parte da visão apostólica de expansão do reino de Deus, segundo a Bíblia, levantamento de recursos pelo esforço e comunhão entre aqueles que fazem a obra do Senhor. Nós vimos aí também que faz parte do mover apostólico os desafios. E nós vemos que o princípio da comunhão e da generosidade. E o desafio é um tipo de oferta de conquista pelo reino. As pessoas falam assim, mas e aí? A obra precisa crescer? Sim, a obra precisa crescer. A obra precisa ir adiante. Faz parte do mover e da visão apostólica a conquista e a expansão do reino. Então existe um tipo de oferta que é uma oferta de conquista, em que nós, oficiais da igreja, pessoas que amam a obra de Deus, elas se levantam com valores especiais, elas saem para conquistar. Nós vemos os jovens saindo para conquistar esse valor, porque faz parte da visão de crescimento da igreja. O reino de Deus, ele precisa ir adiante, ele precisa avançar. E nós sabemos que a nossa luta é uma guerra espiritual, o mundo jaz no maligno. Então nós sabemos que não vai ser algo fácil, mas nós sabemos que desafiados, com o desejo de crescer, de conquistar, que nós podemos crescer, que nós podemos expandir e preparar a volta do Senhor Jesus. Como falou, que ninguém sabe a hora e o dia, vai voltar repentinamente, mas até lá nós temos muito trabalho e muitas vidas que precisam do amor de Cristo, através de uma porta aberta na igreja, através da rede de rádio, de televisão. Então o importante é que o Senhor nos chamou para uma grande conquista, como fala em Mateus 11:12, o reino de Deus é tomado por esforço. Há um outro tipo de oferta também, que é a oferta do voto, que como nós já ministramos, só lembrando você, é uma promessa para trazer à existência um propósito. Então guarde isso, é algo que nós já abordamos nas outras aulas, mas também é uma oferta muito especial. E eu quero fechar falando do quinto ponto, que nós vimos ler Atos capítulo 4, que é o texto que fala que na comunhão todos entregavam oferta. Vamos ler? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Por fim, aí na comunhão, nós vemos que é importante um princípio da generosidade. De saber quando as pessoas são abençoadas e transformadas. E por isso que nós aceitamos o desafio, por isso que a Igreja Renascer em Cristo aceitou o desafio de levar a palavra, de com muito esforço conquistar, para que muitos ministérios também sejam abençoados. Inclusive, Dani, de desafio é de muita importância. Vejam, quando Pedro, ele e João, eles vão ao templo e é feito o primeiro milagre através do Espírito Santo, se nós percebemos, tanto ambos estavam sem dinheiro nenhum. Então, vejam, eles pagavam um preço, se dedicavam à obra, davam o seu melhor. E esse testemunho, obviamente, começou a ocorrer, o momento deles, momento difícil, a obra acontecendo, e moveu o coração do povo ao mesmo sentimento de desafio. Por isso que eles começaram a colocar as coisas aos pés dos apóstolos. E daí para frente nós vemos um crescimento na igreja muito, assim, impressionante. E o desafio é muito importante, porque ele mostra e demonstra o quanto a obra do Senhor é importante, as vidas salvas são importantes, e que se às vezes as pessoas, alguns que não querem pagar o preço, elas ficam retendo o crescimento. E nós vivemos essa guerra.
A igreja, ela cresce, mas nós conhecemos quais são os desígnios do inimigo. Ele quer impedir esse crescimento. E por isso que é importante o desafio, senão a gente fica sempre aquelas mesmas realidades e não alcançamos aquilo que é o maior que Deus tem reservado para a obra, que é salvar e alcançar o mundo inteiro. A vontade de Deus é o crescimento. Nós vemos isso no início do mover apostólico ali em Jerusalém, depois na Judéia. E quando Paulo, você vê ele indo nas viagens missionárias, fazendo a obra, quantas vezes nós vemos aí os próprios filipenses e outras igrejas que se levantaram para financiar e ajudar a obra, a expansão da obra em toda a Europa e Ásia Menor através do apóstolo Paulo, Silas, Barnabé, enfim, e também ajudando até a igreja na Judéia, que estava passando um momento de fome e necessidade. Então é muito importante entender que é maravilhoso fazer parte de um desafio. Espiritualmente é uma promoção, um crescimento particular e também da obra. E tem muita gente que fala do dinheiro, mas nós não podemos ser ignorantes de que a obra precisa de dinheiro, a obra é feita com dinheiro, não é? Você manter uma porta aberta, a luz elétrica, um aluguel, o que seja qual for o ministério, a televisão, a rádio, então não podemos chegar nesse nível de ignorância e não entender que existe um esforço e um desafio financeiro a ser conquistado, tá certo? Vamos ler aí um resultado. Está em Lucas capítulo 6, para a gente fechar a aula, que é maravilhosa essa passagem. Vamos lá, Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então aí está um versículo maravilhoso, né, da proporção da medida. Aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Então abençoe a obra de Deus e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Por exemplo, você pode se tornar um Gideão da Conquista, não é? Entrar em contato com a central de informações, nosso site gideondaconquista.com.br, um trabalho maravilhoso, e ajudar a financiar a rádio, a televisão que leva a palavra todo dia, os sites, não é? E as frentes assistenciais, as portas abertas. Então, um trabalho maravilhoso e nós assumimos esse desafio. Vamos então revisar a aula de hoje, oferta. Hoje aprendemos que enquanto o dízimo já pertence ao Senhor, a oferta é uma entrega de gratidão que vai além do dever e entregue sempre ao sacerdote. Estudamos a oferta de primícias, que é a consagração dos primeiros frutos da colheita, que aponta para a cobertura de prosperidade, abundância e sucesso dos demais frutos que serão colhidos. Também vimos os tipos de ofertas do Antigo Testamento, como oferta de holocaustos, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Lembre-se também, desafio faz parte da visão apostólica de expansão do reino de Deus segundo a Bíblia. Levantamento de recursos pelo esforço e comunhão entre aqueles que fazem a obra do Senhor, gerando poder de conquista. Por fim, a oferta tem 5 princípios espirituais: semeadura, liberalidade, sacrifício, motivação certa e generosidade. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.